E aí a gente volta lembrando a vocês, claro que eu não esqueci, era para lembrar mesmo agora no princípio do segundo bloco, essa universidade fantástica, que é o Centro Universitário Tiradentes, a UNIT, que um dia já foi FITS, agora é UNIT, e que tem feito assim um trabalho de graduação espetacular, dando todas as condições para que o aluno se gradue com parte laboratorial, com tudo que ele tem direito, aí medicina dando banho mesmo, então realmente vale a pena. E agora, incentivando o pós-graduação. Mas o pós-graduação na UNIT, ele incentiva à medida que ele vê a necessidade e o buraco de mercado. Isso é fantástico, fantástico. Então, eu estou recebendo hoje meu querido amigo Marcelo Brabo, e nós estamos falando dessa problemática ou solucionática. Eu acho que já estamos entrando na parte da solucionática, né? É o que a gente espera. Muito bem. Qual é a sua previsão agora em relação a esses próximos 180 dias, sobre o aspecto jurídico, que pode não ser 180 dias, mas depende de quem? Geraldo, olha, na minha concepção, acho que o resultado de ontem, ele fala por si só. 55-22 não era um resultado esperado nem pelo governo, nem pela presidente. É verdade. Na minha concepção, é um resultado de caráter definitivo. Não vejo como reverter nesses 180 dias, a não ser que nós tenhamos aí algumas surpresas. Ninguém pode fazer uma previsão de futuro, que o futuro é incerto. Claro. Mas a tendência natural é essa, é que realmente tenhamos um novo governo de caráter definitivo, e a gente torce para todo governo que dê certo. Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos, a gente quer que dê certo independentemente de convicção política, independentemente de sentimento pessoal, porque é o país que nós escolhemos para viver, é o estado que escolhemos para viver, é a cidade que escolhemos para viver. Muito bem. E a gente pretende viver bem e poder deixar um legado aí de esperança, frutos para todos que vêm pela frente, aí, em especial os nossos filhos. Agora, me diga uma coisa, Marcelo, de um modo geral, quando existe a cassação, o político perde seus direitos políticos por 8 anos. E por que ela perde 11 anos os seus direitos políticos? Não, na verdade, a fixação é de 8. O que existe do prazo é 8. E a própria lei da ficha limpa, a lei complementar 135, diz expressamente no artigo 1º em um dos dispositivos que havendo aí a cassação, seja no âmbito da Câmara, no âmbito do Senado ou das Assembleias, aquele prazo é de 8 anos, após a cassação. Só que no caso dela, após a cassação, vai ser ampliado um pouco, porque temporariamente ela está afastada do mandato. Tudo bem, mas aí é ampliado em 180 dias. 180 dias. Estão contando os 3 anos que faltam para terminar esse mandato? Eu não entendi. Olha, na verdade, a lei da ficha limpa é uma lei que ainda falta modelagem. Certo. Algumas situações não estão definidas. Okay. Inclusive a discussão, quando se trata na seara judicial, se você conta do eventual afastamento ou do trânsito em julgado. Mas nesse caso específico eu não vejo como contado final. Mas é uma interpretação que eu não posso dizer que não vai chegar. Até porque os tribunais vão modelar. Eu não vi essa discussão em lugar nenhum. Na minha concepção, se aceitou rapidamente, são 11 anos e não se discutiu o porquê dos 11 anos. Na minha concepção tem que contar sim do afastamento. Até porque você vai punir demasiadamente uma pessoa. Exato. Eu não sei se a presidente Dilma vai retornar à vida política após esse afastamento. Acho difícil. Mas tem que facultar. É um direito de todo cidadão. Claro. E esse prazo é um prazo de quarentena. É verdade. Que você vai ficar temporariamente sem poder exercer cargos e funções públicas, mas nada impede que a pessoa venha recuperar seus direitos políticos e exercer com regularidade. Que foi o caso de Fernando Collor, que teve 8 anos. Não tenha dúvida. Não é verdade? 8 anos. Apesar de ter sido inocentado pelo Supremo de todas as acusações. Mas no caso dele específico, apesar de ser inocentado, apesar de ter pedido a renúncia, houve um julgamento. Houve um julgamento. O entendimento é que o fato do julgamento, e no caso específico da presidente Dilma, mesmo que venha a renúncia, a lei da ficha limpa hoje regula a figura da renúncia. Se você renunciar com um processo em curso, o processo está em curso, você fica sujeito aos efeitos da lei. Aos efeitos da lei. Quer dizer, você não para com um processo pelo simples fato de renunciar. Não para. Não vai ser reconhecido o crime, porque não houve o julgamento. Certo. Mas vai ter as consequências da renúncia. Sim, mas se você renunciar
aquele processo, principalmente se for por corrupção, ele não continua? Continua no âmbito do Supremo, no âmbito do Congresso, não. Não. Do Ele Congresso, deixa desaparecer, sim, porque a consequência dele é a perda do mandato. Tudo bem. E a perda do mandato só pode ser feita pelo Congresso. Pelo Congresso. Não é isso? É isso mesmo. Muito bem. A propósito, então, já que falamos em Fernando Collor, todo mundo ouviu as declarações dele anteontem, no caso, no Congresso. Como é que você avalia a posição dele em relação ao impeachment? Inclusive, ele foi a favor do impeachment. Geraldo, é uma coisa natural. O senador Fernando Collor aproveitou o momento não apenas para externar o seu ponto de vista quanto ao impedimento da presidente, quanto ao afastamento temporário, mas também para aproveitar e fazer um comparativo no que ocorreu na situação dele peculiar e fazer uma autodefesa. É verdade. Agora, além disso, ele tratou de um assunto que ontem ele tratou levemente, acho que ele perdeu a oportunidade de ser mais incisivo nisso, que é um assunto que eu defendo há 20 anos, eu tenho isso escrito em livro, em artigos de jornais, etc. E gostaria da sua opinião. Eu acho que esse país precisa mudar o sistema. E mudar o sistema, para mim, seria o parlamentarismo. Geraldo, olha, eu sou muito simpático ao parlamentarismo. Mas, infelizmente, não adianta a gente querer mudar o sistema se não mudar as pessoas. Não, sem dúvida. E se não mudar o conceito. E acho que temos uma grande dificuldade para implementar o parlamentarismo. Nós tivemos um plebiscito, o povo brasileiro escolheu como sistema o presidencialismo. Sem saber o que era parlamentarismo. Sem saber o que era parlamentarismo. E existe agora uma grande discussão, se a gente pode renovar essa discussão ou não. Porque, em tese, ela hoje se constitui como cláusula pétrea, imutável, pois. Porque ela foi através de plebiscito? Através de plebiscito. Só por isso? Quer dizer, não pode haver uma PEC? Não pode ser modificado através de PEC. Isso não é um retrocesso Geraldo, jurídico? Olha, na verdade eu não posso dizer que é um retrocesso jurídico, porque foi submetido ao crivo popular. Tudo bem, mas veja bem. Infelizmente, o que aconteceu naquela oportunidade? As pessoas que eram defensoras do parlamentarismo não tiveram competência para se comunicar, mostrar o que é parlamentarismo, mostrar as suas vantagens. E talvez, como eu estava lhe dizendo, não adianta às vezes mudar o sistema. Se nós tivéssemos hoje em dia a presidente Dilma como primeira-ministra, a situação não seria tão diferente. Não, claro que não. Mas se ela fosse a presidente e não a primeira-ministra, talvez a coisa fosse diferente. Talvez sim. Porque você, primeiro-ministro, cai o gabinete. A própria Câmara faz cair um primeiro-ministro lançando a suspeição sobre ele. Não é verdade? Ele próprio pode dissolver o Congresso. Pode. Muda tudo. Muda. É uma história um pouco diferente. O viés é diferente. É muito Agora, diferente. não adianta, na minha concepção, a gente querer mudar o sistema se em contrapartida não mudar as pessoas e a mentalidade. Isso aí não é um trabalho a longo tempo. E vou mais. Somos ainda muito jovens. A nossa Constituição Federal é de 1988. É verdade. Tem pouco mais de 30 anos. Então tem um sistema natural de amadurecimento. Pouco menos de 30 anos. E a gente levantou agora aqui um assunto que você viu que em função disso se colocam todas as dificuldades. Todas. É hora, apesar de ser jovem, de se mexer em determinados aspectos da Constituição? Eu acredito que sim. Agora só mexeria nesses aspectos através de uma Constituinte exclusiva. Isso, exatamente. Eu não acredito, Geraldo, a pessoa possa legislar contrário aos seus interesses. Quando ela tem um interesse ali, ela vai pensar no todo ou no interesse particular. Claro, não é fácil. Claro. Isso ocorre com a reforma eleitoral. Nós estamos tendo aí constantemente mini-reformas de arremedo, que não resolvem nada, que não enfrentam nada. Exatamente. Causa só um tumulto, uma balbúrdia e às vezes traz um desserviço. Perfeito. Não apenas para o sistema, mas para a nação. Meu caro, competentérrimo advogado Marcelo Bravo, que escreveu, não leu, está aqui no nosso programa, ajudando você a entender melhor determinados aspectos. Que aspectos estão mudando, vão mudar ou não se sabe ainda para as eleições municipais que ocorrerão em outubro desse ano? Nós temos muitas novidades, novidades boas e novidades ruins. Eu digo que a mini-reforma, na minha concepção, ela é muito ruim. E por que muito ruim? Porque ela foi uma mini-reforma restritiva. Ela diminuiu a possibilidade de divulgação das campanhas, diminuiu o tempo de campanha, diminuiu os móveis que você pode utilizar para a campanha. Basta dizer que nós vamos ter hoje uma propaganda aí no muro de 500 centímetros
e não pode mais ter a pichação, nós não vamos poder mais ter cavaletes, o adesivo ele fica limitado a 20 por 20, a 400 centímetros, então é muito pouco para divulgação. Acabou o horário eleitoral para os vereadores, diminuiu o tempo de campanha, passou para 45 dias, o tempo de televisão para os prefeitos vai ser de 10 minutos. Agora tem alguns pontos positivos. Quais os pontos positivos? Quase que vai acabar a utilização da figura do laranja, porque vai ter apenas 10% do tempo distribuído igualmente entre todos. Perfeito. Criou uma cláusula de barreira para participação em debates. Só vai poder participar em debate aqueles partidos que, reunidos em coligação, tenham na Câmara pelo menos 9 deputados. Então tem pequenos pontos positivos. Não, mas tem de uma grandes modificações. Mas tem muitas modificações. Você está colocando agora, hoje de uma forma geral, a reforma é muito ruim. Você acha ela muito ruim? Eu acho muito Ela ruim. não foi pensada, você diria isso? Eu não vou mais além. Ela foi pensada. Só que foi pensada para beneficiar quem está no poder. A finalidade é essa. 45 dias de campanha é quase nada para se divulgar uma candidatura. Não tenha dúvida. E trouxe alguns desserviços. Por exemplo, permitiu, com a mudança do artigo 36A, a propaganda antecipada. Hoje as pessoas estão utilizando arraigadamente. E agora coloca a seguinte situação. Se você fizer algum evento, você faz pelo partido. Se o partido tiver estrutura financeira, faz. Ou seja, você vai continuar beneficiando a poucos. Você não pode fazer por si só. Não, diretamente eventos não. Você pode comparecer em programas de rádio, TV, Sim, fazer o boca a boca, dizer que é pré-candidato, só não pode dizer que é candidato. E a questão das... que aliás é um fingimento muito grande esse, né? Será que eu gosto de dizer que não pode dizer que é candidato? Não. Sim. Pô, todo mundo sabe. O cara vai para lá falar disso, tal coisa, eu sou pré-candidato. Não, eu estou pensando. Você já sabe quem é quem. Já sabe que ele é candidato. É diferente. Mas o financiamento de campanha? O financiamento de campanha eu acho que foi um desserviço, Geraldo. Eu acho que nós deveríamos adotar, eu sou um crítico voraz da nossa lei de licitação. Na minha concepção, a gente devia adotar o sistema americano. Não tem licitação, você pode contratar quem trabalhou ou lhe ajudou na sua campanha. Agora é exigido preço e qualidade. Ao invés de a gente ter essa estrutura enorme para analisar e verificar as licitações que em regra são fraudadas, quando não há ajeite dentro da administração, há um ajeite externo, você poderia dizer, fulano de tal vai prestar tal serviço. Verdade. Eu vou exigir dele preço e qualidade. Verdade. Você faria aí uma tabela, você faria uma precificação e estava tudo resolvido. Muito bom. Enquanto não tiver isso, e vamos ter uma maquiagem maior, porque você vai ter doações só de pessoas físicas. Exato. E, em regra, essas pessoas não têm estrutura para doar e os candidatos vão ter que utilizar de um recurso próprio, se deles dispuser. Ou seja, vamos ter a campanha, mais do que nunca, do Caixa 2. Do Caixa 2, porque eu acho o seguinte, a empresa que quer colaborar com a sua campanha, pega 50 pessoas, dá um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, essa pessoa física vai doar. E doa legalmente. Legalmente. Amigo, vamos combinar um negócio? Vamos sim. Um mês de Michel Temer, vamos fazer outra discussão aqui? Vamos sim. Fechado? E com a esperança, né, de que a gente possa ter um Brasil melhor. Com certeza. Não adianta apenas mudar pessoas, Lógico. A gente tem que mudar conceitos, mudar atitudes. Com certeza. Muito obrigado por ter Eu vindo. que agradeço, Geraldo. Nesse Obrigado momento mesmo. ímpar de Brasil, nesse dia que é um dia de esperança, eu espero que a gente possa, daqui a um mês, estar fazendo uma avaliação e, se Deus quiser, positiva. Vamos fazer e vai ser boa. Leve meu abraço para o meu amigo Daniel também. Levo sim, eu Tá que bom? agradeço. Você sabe que ele está no meu coração, ok? Obrigado por ter vindo, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que vai trazer uma das figuras que eu mais gosto nessa cidade também, que é a minha querida Dani. Para mim é Dani Novis. Vamos lá, gente, até amanhã, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, viu, gente, enquanto está marcado.